Olá, patriota! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, onde a verdade tem prioridade e a liberdade não se negocia. Já aproveita e deixa o like, compartilha com quem não se deixa enganar e se inscreve para fortalecer essa voz que não abaixa a cabeça para ninguém. Agora, vamos direto ao ponto, porque aqui a pauta é clara e a análise é sem filtro. Vamos pro vídeo. Como humano, tento evitar Washington, D.C. com a maior frequência possível. Há prédios bonitos lá. O problema é que está cheio de governo. E acontece que o governo está cheio de idiotas. E então, ontem fizemos uma audiência no Congresso. A audiência foi no Comitê Judiciário da Câmara. E foi sobre questões em torno de um grupo colusivo, quase conspiratório chamado GARM, o Global Alvin for Responsible Media. Esse grupo é essencialmente um consórcio de 90% do mercado publicitário. Eles se inscrevem no GARM. O GARM estabelece um padrão pseudo-objetivo sobre o que pode ser anunciado e o que não pode ser anunciado. Esse padrão pseudo-objetivo, é claro, é universalmente contra os conservadores. Então, o que eles fazem é rotular sites inseguros como The Daily Wire, ou programas como o meu, ou programas como o de Joe Rogan, ou lugares como X. Este é um dos objetivos deles. Eles tentaram forçar todos esses sites de mídia social, ou programas, ou veículos conservadores a se conformarem com a ideia deles sobre o que deve ser dito. Então, eu estava no Congresso testemunhando sobre tudo isso. Aqui está parte da minha declaração inicial. Estamos no meio de uma crise de confiança no mundo da mídia, que ocorre porque muitos na mídia tradicional mentiram para preservar narrativas de inclinação à esquerda. Para citar apenas o exemplo mais recente, fomos informados pela mídia tradicional que o presidente Biden estava bem. Durante anos, qualquer um que questionasse sua saúde e aptidão mental estava lidando com falsificações baratas. E então, o presidente Biden saiu e teve um colapso mental em grande escala no palco, na frente de centenas de milhões de pessoas. Então, podemos ver por que os americanos, pelo menos os americanos que não são democratas, não confiam na mídia. A questão não é realmente por que a mídia tradicional perdeu a confiança dos americanos. Nós sabemos essa resposta. A questão é por que, apesar dessa perda de confiança, a mídia tradicional continua a ganhar participação no mercado publicitário. E a resposta é simples. Existe, de fato, um sistema de pressão informal criado por legisladores democratas, esta Casa Branca, anunciantes da mídia tradicional e organizações de segurança de marca pseudo-objetivas. Esse sistema garante que os dólares de publicidade fluam apenas para marcas de mídia de esquerda. Então, a audiência foi bastante longa. Começou por volta das 10 da manhã, terminou por volta das 2h30 da tarde. Algo nessa faixa de horário. Foi um pouco apimentada. Houve alguns democratas que decidiram que não iriam falar sobre a questão em pauta, a saber, a tentativa de conluio por parte das agências de publicidade, dos caras das redes sociais e do governo. Porque, novamente, os democratas têm pressionado por intervenção nesses mercados há anos. Então, o que acontece é que os anunciantes e os caras das redes sociais, numa tentativa de evitar o escrutínio de pessoas como Dianne Feinstein, que consistentemente ameaçou até sua morte, obviamente. Ela ameaçou consistentemente as redes sociais por anos com regulamentação. Se eles não, entre aspas, se regulassem, ela não era a única. Há membros do comitê diante de quem eu estava falando. Pessoas como o membro de destaque Jerry Nadler, pessoas como a chefe do caucus do Congresso, Pramila Jayapal, que abertamente pediram a regulamentação das redes sociais se estas permitirem mensagens que eles não gostam. Eles chamam isso de desinformação ou discurso de ódio, mas na verdade são apenas mensagens que eles não gostam. Então, em vez de falar sobre tudo isso, alguns dos congressistas decidiram que seria divertido falar sobre outras coisas. Uma das coisas que eles continuavam repetindo era o Projeto 2025. Você pode pensar que está obtendo tudo do suco verde que bebe todas as manhãs. Você não está. A maioria das pessoas não consome nutrientes essenciais para funcionar bem. Minha boa amiga e colega Christine é uma triatleta, mãe de um bebê, toma creatina, ômega 3 e proteína diariamente para suas necessidades. Encantada com os resultados. Esses 3 suplementos apoiam quase todos os aspectos da saúde fundamental, desde a função cognitiva alimentar. Joe, para reduzir a inflamação muscular e articular. A Momentos é dedicada a trabalhar apenas com os melhores especialistas do setor e a usar ingredientes da mais alta qualidade. O que está no rótulo? É o que está no produto. Nada mais está lá. A Momentos também investe muito em testes de terceiros, mantendo seus produtos no padrão estabelecido pelas organizações mais exigentes, incluindo a NFL e a NBA. Os melhores atletas e especialistas usam e ajudam a desenvolver os produtos da Momentos. Se você é como a Christine, quer tomar suplementos que são feitos e usados pelos melhores do mundo. Vá para livemomentos.com/Shapiro ou use o código Shapiro para 20% de desconto em livemomentos.com/Shapiro. É livemomentos.com/Shapiro. Os democratas têm tentado, na última semana ou algo assim, desviar a atenção do fato de que seu presidente não está mais consciente, gritando Projeto 2025.
Então, por exemplo, Joe Biden apenas outro dia tweetou Google. Projeto 2025. Naturalmente, muitas pessoas então pesquisaram no Google o Projeto 2025. Então, ontem na audiência, eu diria que metade dos democratas, no Comitê Judiciário da Câmara, decidiram criticar o Projeto 2025, que literalmente não tem nada a ver com o assunto desta audiência específica do comitê. Uma das pessoas que estava fazendo isso era o representante Eric Swalwell, que eu acho que só queria ter uma batalha no Twitter, mas na vida real. Então tivemos uma troca de palavras um pouco colorida, o representante e eu. Aqui está como isso soou. Senhor Shapiro, obrigado por se juntar a nós hoje. Acho que é importante que você esteja aqui como uma das principais vozes conservadoras do país. E o país, nas últimas semanas, falou muito sobre e pesquisou no Google o Projeto 2025. É um dos termos mais pesquisados no Google, termos do busca agora. E você? Não vai receber nenhuma censura de mim. Então, eu só queria saber, da sua perspectiva, acho que nos ajudaria a entender, em uma escala de 0 a 100%, quanto você apoia o Projeto 2025? Acho que, como o presidente Trump, não olhei tão profundamente para o Projeto 2025. Mas parece que os democratas neste comitê, meio que como Peter Pan e Sininho, se eles disserem Projeto 2025 o suficiente, o candidato presidencial deles volta a ganhar vida. Então, obviamente, todos na sala sabiam que o que eu estava dizendo era verdade, incluindo Swalwell, que para seu crédito riu. Porque a realidade, é claro, é que ele tinha o representante Hank Johnson. Ele veio e simplesmente disse Projeto 2025 repetidamente. Ele tinha outros membros do Congresso. Ele tinha Mary Gay Scanlon, do estado da Pensilvânia. Ela também estava apenas mencionando o Projeto 2025 repetidamente. Todos eles sabem que o que estou dizendo é verdade, que isso é uma tentativa de dar vida a uma candidatura fracassada. E, você sabe, até mesmo Swalwell teve que rir disso porque, novamente, é verdade. Mas então Swalwell decidiu que ele iria usar todo o seu tempo de 5 minutos de questionamento sobre o Projeto 2025, que, para ser honesto com você, eu não li. E a razão pela qual eu não li é porque tem 922 páginas. Eu prometo a você, Eric Swalwell também não leu o Projeto 2025. Provavelmente ninguém que está criticando o Projeto 2025 leu o Projeto 2025. Certamente o presidente Trump não leu o Projeto 2025. Então, sim, Swalwell está me questionando sobre isso. E o que ele realmente está me questionando, eu suponho, é apenas por ser conservador. E a ideia é que ser conservador é simplesmente mal. Isso é. Eu não acho que foi particularmente bem para o representante Swalwell aqui. Você provavelmente quer menos burocracia, certo? Eu quero menos burocracia. Você quer mais eficiência? Eu quero mais eficiência. Você quer que o dinheiro dos contribuintes seja gasto sabiamente? Eu quero. Parabéns por se tornar um republicano. Meus pais ficariam orgulhosos. Deportações em massa, isso pede por isso. Você apoia essa parte? Eu apoio a deportação de qualquer imigrante ilegal que esteja nos Estados Unidos, que não seja um benefício para o público americano em geral. Então, se eles estão trabalhando na agricultura que coloca comida nas mesas dos americanos comuns, nunca cometeram um crime nos Estados Unidos, não vieram com documentos, eles deveriam ser deportados? Se eles não pagaram impostos e se o benefício que recebem dos contribuintes for maior do que a contribuição que estão fazendo para a economia, ou se eles estiverem envolvidos em atividades criminosas, eles devem ser deportados. Como medimos isso? Da mesma forma que o IRS mede minha renda todos os anos. Parece que se o IRS consegue rastrear aspectos de cada recibo enviado, e se eles podem fazer isso para milhões de outros americanos, eles podem fazer isso para imigrantes ilegais também, exceto que ninguém sabe quantos estão no país por esta administração. Então você estaria de acordo com a criação de um sistema onde eles pudessem pagar esses impostos se quisessem, e então ficar e trabalhar? E colocar comida na nossa mesa? Depende de quanto tempo levaria para eles pagarem os impostos, e eles também teriam que ir para o final da fila. Agora. Que tal proibir a pílula do aborto? Isso faz parte do Projeto 2025. Você apoia essa parte? Acho que isso é uma questão de estado para estado em um nível pessoal. Estou apenas perguntando a você. Claro. Sou uma pessoa totalmente pró-vida, o que significa que não sou a favor da distribuição da pílula do aborto. Proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E quanto a essa parte? Eu sou a favor do casamento tradicional entre um homem e uma mulher, e estou perfeitamente bem com qualquer pessoa tendo qualquer tipo de arranjo sexual voluntário que busque. Isso é uma coisa diferente de se o governo deve anexar benefícios a esse relacionamento pessoal. Mas você acha que é um pecado ter casamento entre pessoas do mesmo sexo? Quer dizer, estou confuso. Você está me perguntando como um judeu religioso o que eu penso biblicamente. Estou apenas perguntando, é um pecado ser gay? É um pecado ser gay? Quer dizer quanto tempo temos aqui?
2 minutos? Quer dizer, se a ideia básica é que a orientação sexual está sujeita à regulamentação do governo, eu não sou a favor de o governo regulamentar a atividade sexual privada e consensual de adultos. Isso é uma coisa diferente, mais uma vez, de se o governo deve se envolver em benefícios reais para arranjos sexuais específicos que os adultos fazem. Mas, novamente, só entre nós é um pecado? De uma visão judaica, a orientação não é um pecado, mas a atividade é. Essa também é a mesma perspectiva da maioria das grandes religiões. E quanto a cortar a Seguridade Social, você apoia essa parte de 2025? Eu não tenho certeza sobre o que o projeto 2025 diz sobre a Seguridade Social. Sou a favor da reestruturação da Seguridade Social nos moldes da privatização e da redução e aumento da idade de aposentadoria. Porque você, todos os outros membros, sabe que a Seguridade Social vai falir. E todos mentem sobre isso. 15 anos até que tenhamos que tomar medidas de austeridade ou aumentar radicalmente os impostos sobre a inflação. E proibições contra livros sobre escravidão. Você apoia essa parte? Porque eu possivelmente seria a favor de proibições de livros sobre escravidão. Isso seria absolutamente ridículo. O que eu defendo é a ideia de que as bibliotecas escolares devem poder tomar decisões sobre o que exatamente é apropriado para, digamos, um aluno da 7ª série. E se eles devem ser expostos a desenhos animados e questões de gênero queer. Isso não é exatamente a mesma coisa. E apenas porque encontramos alguns recibos. Você disse, eu acho que a atividade homossexual é um pecado. Eu sou religioso. Há um componente genético. Você me descobriu. Orientação. Mas a visão de todas as pessoas religiosas que conheço sempre foi que o comportamento sexual é algo que depende de você. E você disse, eu posso ter o desejo de dormir com muitas mulheres, mas eu não faço isso. Eu concordo comigo mesmo. Sim, isso é verdade. Parabéns pelo seu sim. Tenho certeza de que é muito difícil se conter. Senhor, presidente, eu só quero mudar para Alvin Bragg. Ele deveria estar aqui esta semana. E então ele começa a falar aleatoriamente sobre Alvin Bragg e as audiências. Eu teria intervindo neste ponto e dito isso. Eric Swalwell é provavelmente a última pessoa na América que deveria falar sobre a dificuldade de lidar com, por exemplo, homens, como uma questão genética. Querer dormir com muitas mulheres. A história pessoal de Eric Swalwell é bastante conturbada. Decidi não mencionar isso na audiência do Congresso. Isso só mostra o que os democratas estão tentando fazer. Eles realmente querem falar sobre as questões que estão na mesa? Claro que não. O que eles realmente querem fazer é desviar para um monte de questões que eles não entendem completamente. E quantas perguntas você pode ser feito por um congressista onde a premissa está completamente errada? Então, não foi incrível para o representante Swalwell. E esperamos que ele melhore em breve. Em todo caso, voltando ao tópico da audiência propriamente dita. Uma das coisas que ficou clara a partir do relatório do Comitê Judiciário da Câmara é que o Global Alvin sobre mídia responsável não apenas mirou o Daily Wire, que eles sugeriram estar fora dos limites para anunciantes, ou Joe Rogan. Eles também miraram no Twitter/Checks. O relatório disse que o GARM tentou direcionar todos os seus membros, gigantes corporativos, que juntos representam 90% dos dólares de publicidade global, a, citação, parar toda a publicidade paga na plataforma, após Elon Musk comprá-la. E nós temos os e-mails. Rob Hakowitz, que é o chefe do GARM, foi contatado por e-mail por um dos anunciantes ou uma das agências de publicidade, diz, Oi Rob, estou entrando em contato para perguntar se é possível agendar uma reunião e ouvir mais sobre suas perspectivas sobre a situação do Twitter e um possível boicote de muitas empresas. E Hakowitz, então, respondeu. Citação. Oi, ambos. Isso é bom. Fiz alguns ajustes nas bordas para ajudar a contextualizar quem somos e o que estamos fazendo. Gostaria de salientar que em nenhum lugar deste e-mail você pode reconhecer meu nome, pois sou o idiota que desafiou Musk sobre questões de segurança da marca. Desde então, eles estão 80% abaixo das previsões de receita. Emoji de rosto feliz. Isso levou Elon Musk a anunciar hoje que o X não tem escolha a não ser entrar com uma ação contra os perpetradores e colaboradores no esquema de boicote publicitário. Esperançosamente, alguns estados considerarão a acusação criminal. Então, alguns efeitos positivos reais de uma audiência no Congresso, além de alguns momentos virais. Você está cansado das mentiras e da distorção dos pontos de discussão da mídia tradicional? Sim, eu também. Junte-se a mim na minha nova série, Fact, onde eu desmonto e trago a verdade para essa cansativa agenda da mídia tradicional. O desfecho desse vídeo revela, com precisão cirúrgica, o verdadeiro pânico da esquerda diante do avanço do discurso conservador. Em vez de discutir o cerne da audiência, a manipulação do mercado publicitário para censurar vozes não progressistas, os democratas preferiram desviar o foco para fantasmas ideológicos como Projeto 2025, muitos dos quais sequer leram. Isso mostra o padrão. Quando não conseguem rebater com argumentos,
apelam à distorção, ao ataque pessoal e à desinformação. Ben Shapiro, com firmeza e lógica implacável, não apenas expôs essa aliança obscura entre agências, big techs e governo, como também desmontou um a um os ataques disfarçados de perguntas. A esquerda quer ditar o que é aceitável dizer, pensar e anunciar, e está disposta a sufocar qualquer um que questione essa hegemonia. Mas há um ponto ainda mais profundo: o desespero em ressuscitar uma candidatura presidencial moribunda à força de escândalos fabricados e cortinas de fumaça. A verdade é simples: o povo americano está acordando, e quando a verdade encontra uma voz firme, como a de Shapiro, a narrativa desaba. A lição é clara: a liberdade de expressão e o livre mercado estão sob ataque, e essa batalha não é apenas por publicidade, é por poder, e quem cala diante disso, consente.